TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos nesse instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro, ao desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por proposição do vereador Carlão, do PT. Nós convidamos para compor a mesa e para presidir esta reunião solene o vereador Carlão, do PT. Convidamos também o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, senhor Alessandro Tristão. Convidamos ainda o vice-presidente administrativo do TRT da 15ª Região, doutor Henrique Damiano. Convidamos também o diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, Francisco Giordani. E o professor Gilson Alberto Novaes, que representa neste ato o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Benedito Guimarães Aguiar Neto. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado desta noite, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, acompanhado de sua esposa, a senhora Maria Aparecida Cruz dos Santos. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Carlão, do PT, para declarar aberta esta reunião solene. Bom, boa noite a todos e todas. Queria cumprimentar aqui os membros da mesa, na pessoa do nosso homenageado, e desejar boas-vindas a todos aqui na nossa homenagem de hoje, e declaro aberta essa reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de título de cidadão campineiro ao desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada e música Francisco Manuel da Silva, e hino da cidade de Campinas,
Letra Carlos Ferreira e música Antônio Carlos Gomes.
nós registramos as seguintes presenças: do senhor Sebastião Arcanjo, ex-vereador desta Câmara; do senhor Tagino Alves dos Santos, presidente do Conselho Municipal de Participação da Comunidade Negra de Campinas; senhor Heitor Augusto Chagas, representando a Comissão de Igualdade Racial da OAB Campinas; senhor Ayrton Pereira Júnior, conselheiro tutelar e membro do coletivo Saravá Axé; mãe Eleonora, presidente da comunidade de matriz africana Ile Assé Omo Oyabagã Odeibo. Registramos também a presença do pai Joãozinho, presidente da Associação de Religiosos de Matriz Africana de Campinas e região; da senhora Mametô Oyá Corajaci, presidente da Associação Cultural Religiosa e Beneficente Inzodiá Muzambo Cayango Mebote Ofulá, Casa de Reza da Deusa do Bom Vento; e também do senhor José Estrivo, sacerdote Ile Axé Arolê. Enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado nesta noite a desembargadora Silvia Regina Pondé Galvão Devonaldi, presidente do TRT São Paulo; desembargador Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior, presidente do TRT da 7ª Região; Luiz Antônio Alves Torrano, diretor da Cidade Judiciária e do Fórum Central de Campinas; Coronel Marcos de Sá Afonso da Costa, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército; e professor doutor José Tadeu Jorge, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas. Com a palavra neste momento, o vereador Carlão do PT, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Boa noite a todos e todas novamente. Nós queríamos cumprimentar todos os componentes aqui da mesa e dizer que é com muita alegria, com muita satisfação, que esta casa presta essa homenagem no dia de hoje. Para nós, desta casa, e particularmente para os movimentos sociais e sindicais dessa cidade, fazer essa homenagem hoje ao desembargador Lorival, nesta semana, é muito importante que nós estaremos, nesse sábado, próximo sábado, dia 21, celebrando o Dia Internacional de Luta pela eliminação da discriminação racial no mundo. Então, para nós é muito significativo esta homenagem hoje de uma pessoa que, ao longo da sua vida, da sua história, veio de famílias humildes e simples, como muitos de nós, e hoje faz uma luta e um combate muito importante na defesa do trabalho infantil, no combate ao trabalho escravo, e isso, para nós, é extremamente importante para construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde negros e não negros tenham oportunidades iguais. Essa homenagem aqui prestada pela Câmara Municipal ao desembargador Lorival Ferreira dos Santos, ela não vem por acaso. Ela foi um acúmulo a partir de conhecermos a história e o seu compromisso com o direito, o seu compromisso com a transformação, o seu compromisso com a história de nós negros aqui na cidade de Campinas. E para nós, nesse momento importante, a trajetória do desembargador, para nós é um momento de orgulho porque nós, há quase 500 anos, há mais de 500 anos, né, nós vivemos numa situação onde o negro sofre com a falta de conhecimento da sua história,
sofre a discriminação que esse país, que essa cidade, muitas vezes impõe, porque nós ainda não desafiamos aquilo que para nós é de mais importante, que é, de verdade, buscar a transformação social que nós queremos e precisamos para que a gente tenha um país e uma cidade mais igual. Então, também é com muita alegria que nós tivemos a escolha do desembargador de viver na cidade de Campinas, ele que vem do interior, e que, para nós, traz um orgulho imenso para a nossa cidade e que, com certeza, tem servido de exemplo para vários de nós, para que nós possamos, junto a esse trabalho importante desempenhado pelo desembargador, possamos alavancar e fazer com que a comunidade campineira possa nos ajudar nesse combate tão perverso que é buscar o combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e à desigualdade que essa cidade tem. E nós enxergamos nessa figura importante do desembargador um parceiro importante para fazer a trincheira de luta, para que a gente busque, no futuro próximo, uma transformação social que possa diminuir a diferença entre pobres e ricos, entre negros e brancos, e a gente fazer uma luta final pelo fim da discriminação racial e pelo fim da intolerância religiosa, pelo fim da escravidão juvenil e pelo fim do trabalho infantil na cidade de Campinas, na macro-região aqui de Campinas, e, com certeza, buscarmos isso em todo o país. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço em nome da Câmara Municipal e desejar muitas felicidades e muito sucesso no trabalho, desembargador, para que a gente possa continuar essa caminhada juntos. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao desembargador Lorival Ferreira dos Santos. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 3.861, de 10 de março de 2015, concede a Lorival Ferreira dos Santos o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 19 de março de 2015, assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador Carlão, do PT. Nós convidamos, então, para fazer uso da palavra, o nosso homenageado, desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Excelentíssimo senhor vereador Carlão, do PT, a quem agradeço imensamente essa homenagem que para mim é singular e que para mim é especial. Cumprimento meu querido amigo Francisco da Mota Giordani, que é o nosso diretor da nossa universidade, da nossa escola judicial. Cumprimento o magistrado Alessandro Tristão, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da 15ª Região. Cumprimento a minha querida esposa, Maria Aparecida Cruz dos Santos,
o nosso querido colega de administração, Henrique Damiano, nosso vice-presidente judicial. Cumprimento também meu querido amigo Gilson, diretor da Escola do Mackenzie, nessa oportunidade representando o magnífico reitor. E não poderia deixar aqui de dirigir um cumprimento aos meus amigos desembargadores do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Não vou nominá-los para não cometer o equívoco de esquecer alguns deles. Mas destaco aqui especialmente a nossa querida Eliana Felipe Toledo, nossa ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, e o nosso querido Renato Burato, que tive o privilégio de compor a sua administração na qualidade de vice-presidente judicial e que agora, recentemente, requereu a sua merecida aposentadoria, e hoje o tribunal até teceu algumas considerações a respeito do convívio, do trabalho que desenvolveu a nossa instituição. Me dirijo também aos nossos queridos colegas de primeiro grau e os nossos queridos servidores que nos ajudam a administrar o tribunal. Cumprimento aqui o meu filho Henrique Cruz, o meu neto Felipe, a minha nora Gisela, a minha querida Ana Laura, netinha, né? A Priscila, a minha nora, e o meu filho Fabrício. E aproveito o cumprimento aí as senhoras e senhores. Quero dizer que imaginem vocês o que não preparei nada, porque tivemos uma semana corrida, mas não porque não fosse importante. Para mim, como eu disse inicialmente, é uma homenagem, vereador, singular, né? Para quem iniciou a sua trajetória aos 12 anos de idade, e nem por isso recomendo que se inicie o trabalho aos 12 anos, porque nós hoje fazemos temos no tribunal uma equipe, né, que faz o combate ao trabalho infantil, e todos os desembargadores, todos os magistrados de primeiro grau se alinham a esse movimento, naquela perspectiva de que o lugar da criança é na escola. A criança tem que brincar, a criança tem que ter uma atividade lúdica, para que amanhã possa ser um ser humano bom, um ser humano comprometido com seus semelhantes, né, nessa perspectiva de contribuir com a sociedade. Mas também nós nos alinhamos, já de há muitos anos, nessa perspectiva do combate ao trabalho escravo, né? Quem estudou ou quem estuda o direito do trabalho sempre lembra dos fundamentos pelos quais nasceu o direito do trabalho. Período de escravidão, período de servidão e período das corporações. E depois temos todos aqueles institutos que contribuíram para o direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, ele veio para humanizar as relações. Porque senão seria a barbárie. Senão seria a barbárie. Então, nós alinhamos também com relação a essa perspectiva do combate ao trabalho escravo, o combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo, né? O combate ao tráfico de pessoas, que também existe. Nos alinhamos também com relação ao trabalho seguro, porque são muitas vidas que são mutiladas. Temos uma comissão, uma equipe que trabalha nessa perspectiva de discutir, fazer palestras, seminários, a fim de amenizar esse quadro dramático que, às vezes, mutila trabalhadores nas máquinas, muitas vezes obsoletas, que não atendem às nossas necessidades.
De maneira que são várias as frentes que o nosso tribunal, e eu, quando falo do nosso tribunal, eu falo por quê? Porque eu acho que a homenagem à minha pessoa transcende a minha pessoa. A homenagem alcança a minha instituição, a minha querida Justiça do Trabalho, a nossa querida Justiça do Trabalho, vereador. E, por isso, quando recebi a notícia, fiquei extremamente feliz. E quero dizer que sou um afrodescendente, sou caçula de uma família imensa, de mais de 11 irmãos, e que tive o privilégio de estudar, porque os meus irmãos, as minhas irmãs, contribuíram para que eu tivesse essa oportunidade. E quero dizer que lembro sempre de uma figura constante na minha vida, que era a minha mãe, a minha querida mãe, Dona Dulce, e o meu pai. E graças a eles que deram uma orientação segura, que traçou uma trajetória para todos. Não tiveram a oportunidade de estudar, mas tiveram a sabedoria de incutir na mente dos filhos e, quiçá, também dos netos, para que seguisse os estudos. E como também afrodescendente, eu procuro sempre que posso dar a minha contribuição. Quando convidado a proferir alguma palestra, alguma discussão a respeito dos afrodescendentes, eu também o faço, porque penso eu que o Brasil tem uma dívida com relação aos negros. Não é? É lógico que nós trabalhamos numa perspectiva de que negros, brancos e toda a sociedade alcance uma melhoria para o povo. Não é? Então, por isso, senhor vereador, mais uma vez, agradeço imensamente a Câmara Municipal de Campinas. Aqui comecei a substituir nos idos de 1995 e depois fui promovido por Sua Excelência, o Presidente da República, Fernando Henrique, em 2002. E nunca mais, desde a nossa posse lá na 2ª região, em 13 de junho de 1986, lá se vão quase 30 anos. Não paramos mais de trabalhar, porque acho que o trabalho é bom. Ele contribui com a gente, contribui com todos. Então, eu digo sempre, viva o trabalho, viva a solidariedade, viva a nossa proximidade. E, mais uma vez, agradeço à Câmara Municipal por essa honraria que me concede, que vou colocar num lugar especial na minha sala, para que possa dizer, hoje sou um cidadão campineiro. Muito obrigado a todos. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra o ex-vereador desta Câmara, Sebastião Arcanjo. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Inicialmente eu queria me desculpar, porque eu me comprometi com a assessoria do desembargador Olivaldo, que viria para o evento, Carlão. Levei um terno, gravata, tudo para a CPFL e saí. Quando eu cheguei aqui, falei, esqueci o paletó e a gravata. uma atividade dessa mereceria que eu estivesse aqui na condição de ter a oportunidade de falar, não na condição de ex-vereador, de ex-deputado, de secretário de Trabalho e Renda aqui de Campinas, mas na condição de ter a honra de falar em nome de
várias lideranças que lutam contra o racismo, que lutam contra a intolerância religiosa, que estão presentes aqui nesse plenário, de dar aqui o nosso depoimento e a nossa contribuição a essa iniciativa do vereador Carlão, que nos enche muito de orgulho, e quero parabenizar ao Carlão, à Câmara de Campinas e a tua equipe pela essa iniciativa. Queria, no nome da senhora Maria Aparecida, esposa do nosso homenageado, cumprimentar a ela e a todas as mulheres que estão presentes nesse plenário, porque nós lutamos também por igualdade de gênero, né? E, obviamente, além de acompanhar o homenageado, acredito que possa estar também à altura de representar todas as mulheres que se fazem aqui presente. Cumprimentar o doutor Henrique Damiano, vice-presidente administrativo do TRT aqui da 15ª Região. Cumprimentar o doutor Gilson Alberto Novaes, professor da Universidade Mackenzie. Cumprimentar o doutor Francisco, diretor da Escola Judicial aqui do TRT. Comentava ali com a Edna da importância. Eu tive a oportunidade de participar de vários eventos ali, palestras e reuniões, que me ajudaram muito na minha formação e no meu trabalho. Cumprimentar o doutor Alessandro Cristão, nosso presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. E cumprimentar aqui o doutor Nilson Lucílio, representando aqui aqueles que operam, que militam no campo do direito. E nós estávamos conversando ali, doutor Lival, aqui, como sindicalista agora, que fui dirigente do Sindicato dos Eletricitários de Campinas, do Sinergia, da CUT, está aqui o Adão. O senhor patrocinou e recepcionou várias demandas encaminhadas pelo doutor Nilson, à época que o senhor ainda era juiz, lá no interior. Você viu como campineiro é arrogante? O Carlão falou lá no interior. Agora o senhor é cidadão campineiro, porque a gente não gosta de olhar para São Paulo e achar que lá é a capital, né? Não, São Paulo, Campinas e o interior. Então, esse é um título proporcional ao tamanho e orgulho de todos nós aqui, campineiros e campineiras, e aqueles e aquelas que escolheram Campinas para viver, morar e trabalhar e legitimamente sustentar suas famílias. Eu queria me somar aqui à fala do vereador Carlão e aos exemplos que foram dados aqui pelo nosso desembargador, doutor Lorival. Eu penso que nós estamos no século XXI, né, e esses dias, ouvindo o presidente da maior economia do planeta, da maior nação desenvolvida do planeta, os Estados Unidos da América, falando, discutindo e debatendo sobre o trabalho escravo, sobre as situações análogas ao trabalho escravo, falando de milhões de pessoas que estão vítimas do trabalho escravo no mundo, e é possível que, nesse momento, tenha pessoas que estão sendo objeto de tráfico humano, de exploração no trabalho, ou vivendo em situações análogas ao trabalho escravo, ou a chamada escravidão moderna, daquela que não se utiliza dos métodos anteriores ao processo de escravidão, que a história nos informou, e aqueles que são descendentes de escravos sabem do que eu estou falando, mas de métodos mais sofisticados de práticas de escravidão, né? Que se não tem a chibata, não tem o açoite, não tem a corrente, não tem o navio negreiro, mas tem os navios que estão atravessando, tentando entrar nos países da Europa, fugindo ou de guerras de baixa densidade, ou sendo objeto de exploração do trabalho, ou vítimas de tráfico, para tentar sobreviver ou tentar trabalhar numa condição precária no chamado, na Europa, no chamado Velho Mundo, no próprio continente americano e aqui no nosso país. E, nesse sentido, a justa homenagem faz com que os exemplos e a forma como o tribunal aqui em Campinas e em outros lugares do nosso Brasil, mas aqui em Campinas a gente tem que dar o nosso exemplo local, encarou essa luta e essa batalha, né? E eu queria dizer que nós concordamos com o senhor. Essa homenagem, ela está personificada na pessoa de Vossa Excelência, mas ela é uma homenagem que se estende ao colegiado do tribunal, porque seguramente não é uma luta de um idealista. Obviamente tem muitas causas que a gente assume como ideal de vida, como objeto de vida, mas é preciso, como Gramsci falava, a gente tem que ganhar também ali os nossos pares, hegemonizar, né,
e fazer com que as nossas ideias sejam ideias forças e ela faça com que essa instituição marche nessa direção, que é a direção que procura dar dignidade à pessoa humana, né? O exemplo de vida que o senhor colocou aqui é o exemplo de milhares, de milhões de famílias de negros, afrodescendentes, de pessoas que não tiveram oportunidade ou por uma condição socioeconômica, a família ou alguns da família se sacrificam para que um ou outro da família possam fazer a diferença, né? Atravessar aquele abismo que separa e que divide as pessoas, como bem disse aqui o vereador Carlão. A nossa luta, o nosso combate é para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. O ideal é que todos da mesma família pudessem ou possam alcançar o direito de frequentar não só uma escola pública, mas fazer a universidade. Essa é a luta, né? A luta que faz com que nós tenhamos que fazer hoje um debate sobre a importância e a atualidade do Estatuto da Criança e Adolescente, porque na perspectiva, no fracasso das políticas de combate à violência, eles começam a discutir a questão de enfrentar a violência, não combatendo o crime em todos os lugares, em todas as formas, mas responsabilizar ou punibilizar as crianças, os jovens, os infratores. Daqui a um dia nós vamos começar a escolher, como já foi no passado, identificar famílias de potenciais sujeitos socialmente, ou que não estão ajustados socialmente, e começamos a praticar no útero o genocídio, né? Então, o Estatuto foi uma conquista da cidadania brasileira, né? O Estatuto da Criança e Adolescente. Muitos de nós começamos a trabalhar muito cedo e muitas vezes nos orgulhamos, olha, começamos a trabalhar cedo porque o trabalho dignifica o homem. E aí o desembargador Dorival colocou um outro elemento aqui, que o tribunal não assegura, não apenas combate o trabalho infantil, mas assegura a dignidade do trabalho. Porque, como diz o Fagner, é o trabalho que dignifica o homem, né? E sem a sua honra se morre e se mata. Então, o trabalho como elemento de emancipação das pessoas, de possibilitar que elas possam conviver em sociedade, que elas possam se organizar como sindicato de trabalhadores para evitar que a barbárie não prevaleça naqueles lugares, naqueles rincões, aonde as pessoas não têm instrumentos legítimos para lutar pelos seus direitos. Então, os exemplos que foram aqui citados, que são praticados aqui no tribunal, servem de referência e de estímulo para que outros possam seguir na mesma trincheira. Mas isso tem se mostrado, por mais importante, insuficiente, né? Porque nós não precisaríamos estar aqui hoje falando de discriminação racial. Nós não precisaríamos estar aqui falando de discriminação de gênero. Nós não precisávamos estar aqui discutindo intolerância religiosa. Nós não precisaríamos estar aqui discutindo xenofobia, né? Práticas que crescem de uma maneira assustadora naquele país que ensinou o mundo os valores da igualdade e da fraternidade e da liberdade. E no próprio território francês, essas coisas estão acontecendo de uma forma violenta. A eleição em Israel foi decidida na intolerância, né? Para ganhar a eleição, só faltou falar morte aos árabes, morte aos palestinos, mas enquanto eu for primeiro-ministro, não terá Estado palestino, os palestinos não terão direito ao teu território. Significa quase que uma declaração de guerra. E o potencial dessa atitude, dessa fala, contaminar as relações em todo o continente. Nós estamos vendo o Estado Islâmico matando criança, violentando, destruindo obras de arte em nome de uma causa, né? A resposta que o mundo deu à violência praticada pelo Estado Islâmico não foi proporcional e não foi igual à violência daquelas crianças, daquelas meninas que foram sequestradas e foram assassinadas na Nigéria. Tem ali um componente diferente do tratamento que foi dado com relação aos jornalistas que foram covardemente assassinados na França. Mas a resposta tinha que ser na mesma altura. Na Nigéria, na França, na Inglaterra, no Brasil, em qualquer parte do mundo, as pessoas que são vítimas de violência e intolerância têm que ser tratadas e respeitadas da mesma forma. Aqueles que cometeram erros têm que punir, têm que ser presos e têm que pagar dentro da forma da lei.
Nós não podemos dar uma resposta diferente para crimes da mesma natureza. Então, o sentido da justiça está na caneta do juiz, está na caneta do desembargador. Então, a responsabilidade é muito grande e, nesse sentido, nós estamos aqui orgulhosos do papel e do desempenho que o tribunal tem feito aqui e executado. E penso, para concluir, que para nós, para os familiares, para os colegas de turma, para os demais operadores do direito, desembargadores, trabalhadores e trabalhadoras do tribunal aqui da nossa 15ª região, do ponto de vista simbólico, no mundo que estamos perdendo as boas referências, num mundo e num país que hoje a gente está debatendo corrupção, não estão debatendo crescimento, oportunidade, ter um desembargador negro, para nós é uma referência. É dizer para muitos garotos, jovens que não tiveram oportunidade, ou que não sonham ter oportunidade, que existe outro caminho, que é possível construir uma outra perspectiva de vida. Então, a gente queria agora, nesse momento aqui, tirar um pouco o desembargador do convívio da família dos colegas e puxá-lo para o nosso lado aqui, porque o que nos anima é poder apresentar para pessoas referências, oportunidades, para que elas possam ter pessoas para se mirarem. É gostoso chegar num colégio, numa escola, num debate, num evento, e a gente poder dizer o seguinte para a garotada: olha, vocês podem também, né? Nós temos um desembargador lá, vou até brincar aqui, tem um negão lá que é desembargador, então você pode também. Então, dedique o melhor do teu tempo para a tua formação, para a tua educação, para a tua escola, porque a referência dele, muitas vezes, na sua comunidade, é outra referência, e nem sempre é uma referência positiva, né? Numa sociedade de consumo, onde os valores são, muitas vezes, pela roupa que a pessoa veste, pela conta, o saldo da tua conta corrente no banco, nós precisamos também de valores simbólicos, de exemplos de vida e de eventos que possam resgatar a esperança e a certeza de que nós podemos, sim, Carlão, sonhar com um mundo sem qualquer tipo de exploração, do ponto de vista do mundo do trabalho, com um mundo sem qualquer tipo de discriminação, um mundo que também tem uma perspectiva de que um mundo sem racismo é possível. E nós, então, queremos entrar no dia 21, agora no próximo sábado, podendo dizer para a cidade, dizer para a região e afirmar que, nesta noite aqui, nós estamos fazendo uma justa homenagem àqueles que operam, que lidam com o direito do trabalho, mas que têm uma liderança forte que merece, como poucos, o título de cidadão campineiro que, ora, está sendo oferecido pela Câmara Municipal de Campinas, na pessoa do nosso vereador Carlão. Então, muito obrigado a todos pelo tempo, pela paciência, e agradeço também a todos vocês que deram a oportunidade de falar em nome das lideranças do Movimento Negro que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos e a todas, muito boa noite. Passamos agora a palavra ao senhor Gilson Alberto Novaes, representante da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Senhoras e senhores, estimado colega de universidade, doutor Lorival, e o vereador Carlão, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades. Minha palavra é simplesmente a de trazer aqui o abraço do magnífico reitor, doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto, que não pôde estar presente aqui, mas me pediu que representasse a universidade e a ele pessoalmente. Eu não vou falar do doutor Lorival, porque talvez vocês saibam mais do que eu a respeito dele. Mas talvez vocês não saibam o que eu sei dele do outro lado, como professor. São poucos aqui os professores, eu vejo alguns que já militam nessa área, mas eu quero dar um testemunho para vocês
do carinho, do amor, da dedicação que esse desembargador, que esse líder, que esse homem que, não preciso dizer da sua história de vida, para dizer que ele é um vencedor, mas ele acha tempo para ser professor. E nós dizíamos aí, antes da sessão começar, como ele tem prazer em fazer isso. E eu disse para ele, brincando, que a universidade emprestou ele para o tribunal, e depois nós vamos querer ele de volta quando ele deixar a presidência. Na verdade, algumas pessoas nascem acidentalmente numa cidade, outros adotam a cidade para morar, e outros recebem do poder que é competente para isso, a outorga de cidadão. O Dr. Lorival está recebendo hoje uma outorga de cidadão campineiro, porque ele está aqui há tanto tempo e é reconhecido pelo Poder Legislativo, a partir de agora, como um cidadão, como se nascido aqui ele fosse. Isso é uma honra muito grande, e a universidade se alegra com ele nesse momento, e eu quero dizer a todos que o Dr. Lorival, para os nossos alunos, é uma referência na formação daqueles que vão ser defensores dos trabalhadores. É um exemplo de vida num país onde campeia a corrupção, a falta de ética e o descaso com a coisa pública. Quando os alunos se miram em figuras como ele, é por isso que ele precisa voltar a lecionar, eu tenho certeza que nós estamos formando advogados extremamente competentes. Minha palavra é rápida, eu só quero lhe dizer, doutor Lorival, que desejar-lhe que Deus o abençoe muito, continue o abençoando, como fez até aqui, como nós dizíamos aí, um 11º filho, ter estudado no tempo que não tinha estatuto da criança, no tempo que não tinha cota, não é? Estudou, levou a sério, chegou onde poucos chegam, e é uma honra não só para a comunidade negra, para todos aqueles que têm o privilégio de conviver com ele como eu. Nós o amamos lá no Mackenzie, que Deus o abençoe. Convidamos agora para fazer uso da palavra o diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, Francisco Giordani. Boa noite a todos. Eu também vou dar a palavra rapidamente, até para não correr riscos, né? Porque os que me antecederam usaram com excelência e se comunicaram da melhor maneira possível. Começo cumprimentando a mesa, na pessoa do Carlão, nosso vereador, e começo cumprimentando o também, vereador, pela iniciativa. Foi uma ótima iniciativa que Vossa Excelência teve, porque se há uma pessoa que merece ser reconhecido pelo que fez, pelo que faz e, com certeza, pelo que fará ainda, é o desembargador Lorival. Eu estava pensando como que eu podia fazer alguma comparação rápida, e eu pensei numa bússola. Todos os homens, todo ser humano, de alguma maneira, ele se encaixa numa das posições das posições de uma bússola, né? Há pessoas que estão no sul, né? E não é que estão no sul e que a gente não vai dar bola, mas não são aquelas pessoas que estão nesta vida, pelo menos nessa encarnação, aqui para fazer grandes coisas. Estão para viver a vida delas, né? As pessoas que estão no leste, pessoas que estão no oeste, que a gente acha pessoas boas, que a gente quer conviver, né? Usufruir da companhia, nos damos bem, até aprendemos alguma coisa, porque a vida é interação, a gente aprende com todas as pessoas, tá? Mas há aquelas pessoas que estão no norte. Há aquelas pessoas que servem para orientar os que podem conviver, que têm o privilégio de conhecê-la e que têm o privilégio de conviver. O desembargador Lorival é uma dessas pessoas que se encaixa no norte da bússola.
Quando eu entrei na magistratura, em 1990, eu fiquei uns 4, 5 dias em Piracicaba, depois fui designado para auxiliar o Lorival na primeira ou segunda junta de conciliação e julgamento lá de Araçatuba. Eu sempre advoguei, né, e a visão, todo mundo sabe que a verdade tem mais de uma maneira de ser vista, né, cada um tem a sua verdade, né. Então, como advogado, eu tinha a verdade do meu cliente, né. Aí você vai para a magistratura, por mais que você tenha experiência de vida, aquela coisa toda, tenha advogado muito tempo, é outra situação. A gente começa a encarar as coisas de uma outra maneira. E aí você tem que ver, bom, aonde eu posso procurar a melhor maneira de encarar a posição que agora eu estou, que é a de juiz. Encontrei o meu norte já lá em Araçatuba, na pessoa do Lorival. Com o trabalho que ele fazia, né, algumas perguntas que eu muito discretamente ia fazendo. Meu pai, desde pequeno, falou, não pode ter vergonha de perguntar. Vergonha é atraso de vida. Até hoje eu pergunto, se eu tiver dúvida, eu vou perguntando. Aliás, ontem mesmo eu fui me consultar juridicamente com o Lorival. Então, ele pode ser testemunha que é verdade. Eu pergunto mesmo. Então, e às vezes as pessoas, por maior boa vontade que a gente tenha, né, a gente não sabe ver a coisa. Então, eu quero realçar, repisar, que o Lorival é uma dessas pessoas que a gente pode denominar pessoa norte, né? Ele pode ser o norte da gente, né? Profissionalmente, quando eu tenho dúvida acerca de alguma matéria, e graças a Deus eu tenho dúvida mesmo depois de tanto tempo trabalhando, porque o meu medo sempre é a hora que eu não tiver mais dúvida. Porque aí eu embruteci, ou já não estou mais aqui, aí tem uma opção de possibilidades, né? Então, eu quero sempre ter dúvidas, né? Então, quando eu tenho dúvida acerca de um caso, se alguém já julgou alguma coisa, e pode ir lá no gabinete e perguntar isso, eu peço para saberem se o Lorival decidiu já alguma coisa a respeito daquilo. Em algumas dúvidas que eu tenho com relação a como é que a gente tem que se comportar com relação a determinada situação no âmbito do tribunal, e aquela coisa toda na área do direito, eu sempre me pauto pelo Lorival. E também, quando eu quero analisar qual é uma situação, qual seria o melhor encaminhamento para aquela situação, eu tenho certeza que, se eu me ater ao modo que o Lorival resolveria a situação, eu vou me sair bem. Então, eu confesso que eu colo mesmo. Colo mesmo. Aliás, já colava quando eu era estudante e continuo colando, né? Mas o que eu quero, finalizando, achei que, só um pequeno parênteses a mais, as coisas que foram faladas aqui são fantásticas, né? A situação do Brasil é essa mesmo, né? O problema é que, eu não me lembro quem que deu a frase, mas a gente tem que saber conviver com o outro, e não apesar do outro. Na hora que o ser humano entender isso, tudo vai ficar mais fácil, né? E um grande passo para entender isso é ver como o Lorival trata todas as pessoas à sua volta. Parabéns, Lorival. Passamos a palavra agora ao presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, senhor Alessandro Tristão. Boa noite a todos. Tendo em vista que as autoridades já foram devidamente nominadas, individualmente saudadas, me permito fazer esse cumprimento inicial de uma maneira mais sintética e cumprimentar todas as autoridades que compõem a mesa e aqui presentes nessa cerimônia, na pessoa do excelentíssimo vereador Carlão do PT e na pessoa do nosso homenageado, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Cumprimento também todos aqueles que se fazem presentes nessa solenidade e aqui também peço permissão para fazer isso. Está saindo da sala, mas na pessoa mais simpática da plateia, Ana Laura. E
Acho que não deu tempo dela ver, mas eu fiz isso para ver se eu ganhava um tchau parecido como o avô dela recebeu aqui na saudação inicial. Vereador, em nome da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a Matra 15, eu o parabenizo pela iniciativa. O senhor pode ter certeza, e eu até me sinto tranquilo em falar, porque isso foi franqueado pelo nosso homenageado. Todos os magistrados da 15ª Região se sentem um pouco homenageados com essa homenagem prestada pela Câmara Municipal aqui de Campinas. E, às vezes, a vantagem ou a desvantagem de falar por último é que sobra muito pouco para falar. Eu não vou aqui ficar repetindo e reiterando todas as qualidades do nosso homenageado, mas o nosso homenageado é um exemplo de vida. Ele, hoje, num ponto da sua carreira, assumindo mais desafios, e eu tive a oportunidade de, na posse do desembargador Lorival, na presidência do TRT, dizer que se mede um líder pelo tamanho dos desafios. E os desafios que o Dr. Lorival enfrentou e enfrenta são, de fato, dão, de fato, um pouco da ciência do tamanho da sua liderança. É presidente de um tribunal com jurisdição de cerca de 600 cidades do interior de São Paulo e já mostrou o que veio nesses meses da administração. Mas estava ali pensando, escutando as palavras do nosso homenageado, algo que pudesse sintetizar um pouco do muito que ele falou, de toda essa história de vida. E o que me veio à cabeça naquele momento, que eu vou tentar falar aqui agora até para encerrar, foram palavras de Saint-Exupéry, que diz o seguinte, que o essencial é invisível aos olhos, que só se vê bem com o coração. Desembargador Lorival, Vossa Excelência enxerga longe, Vossa Excelência enxerga muito bem, porque Vossa Excelência enxerga com o coração. Parabéns pela homenagem. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlão, do PT, para declarar encerrada esta reunião solene. Eu queria, antes, agradecer a presença de todos e todas e dizer para vocês que foi com muita satisfação que a gente fez essa homenagem e que queremos agora, desembargador, poder dar a nossa contribuição desta casa também na luta junto ao tribunal, naquilo que nos compete, para que a gente possa estar fortalecendo essa trincheira que para nós é muito importante. E para nós do movimento, com certeza, no domingo, vamos celebrar o Dia Internacional de Combate à Discriminação com muita alegria. Vamos ter muita coisa a contar aos nossos pares, que vamos estar fazendo atividades aqui na cidade, porque todos, com certeza, vão seguir esse compromisso, dessa luta, desse combate, na defesa de um mundo mais justo, um mundo melhor, sem explorados e sem exploradores. Então, declaramos encerrado a sessão solene e parabenizamos aqui mais uma vez o nosso homenageado e agradecemos a presença de todos e todas aqui na noite de hoje. TV Câmara, o canal de Campinas, o seu canal.